Provavelmente, você já deve ter ouvido, pelo menos uma vez na vida, aquela famosa pergunta: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, eu não quero falar nem de galinha nem de ovo. Quero apenas pontuar que o tema A Origem de Todas as Coisas é muito importante para todos nós. Isso quer dizer que, mais cedo ou mais tarde, você, inclusive, estará frente a frente com essa questão de um jeito ou de outro. De onde é que nós viemos? E como é que tudo surgiu? Há pelo menos duas abordagens ou olhares a respeito da origem de todas as coisas. A abordagem idealista e a abordagem materialista. O cientista americano, PhD em Filosofia da Ciência pela Universidade de Cambridge, Dr. Stephen Meyer, é bem didático ao falar sobre essas duas visões. Em seu livro, Assinatura na Célula, ele faz um resumo nos primeiros capítulos que abrange mais de 150 anos da história do nosso conhecimento a respeito do DNA, desde o seu descobrimento, ainda no século XIX, que, por sinal, ocorreu 10 anos depois de Darwin lançar seu livro A Origem das Espécies. E é justamente em meio a esse resumo que ele explica um pouco sobre essas duas visões de mundo. Visões, digamos, científico-filosóficas, que são a idealista e a materialista. Segundo ele, o primeiro ponto de vista tem a mente como a primeira ou última realidade. Ele esclarece que nessa visão de mundo, a realidade material aponta para e é moldada por uma mente pré-existente, o que significa dizer que a mente ou a ideia, a inteligência, precede a matéria. Por isso, essa visão da realidade é comumente chamada de idealismo, e existe pelo menos desde que Platão conceituou o seu famoso mundo das ideias. Dr. Meyer ainda cita muitos filósofos e cientistas que eram adeptos dessa corrente de pensamento no passado, incluindo o próprio Isaac Newton, o qual afirmava que há evidências, abre aspas, de um inteligente e poderoso ser, fecha aspas, por trás da natureza. Então, que fique claro, no idealismo é a mente, a razão, a consciência que precede a matéria. Agora, do outro lado disso tudo, ou seja, na outra visão de mundo, a alegação é que o universo físico, ou natureza, é a realidade última. Nas palavras do Dr. Meyer, nessa visão, a matéria ou energia, ou ambas, são as coisas das quais todas as outras coisas descendem, ou procedem, incluindo a inteligência e a consciência. Ou seja, a matéria e a energia são autoexistentes e não precisam ser criadas ou moldadas por uma mente. Nesse ponto de vista, conhecido como naturalismo ou materialismo, a matéria e a energia, interagindo com as leis naturais, produziram os elementos químicos a partir de partículas elementares, que de algum modo e em algum momento da história do mundo ou do universo, viraram moléculas simples, que depois evoluíram para moléculas mais complexas e então para uma forma de vida simples e posteriormente mais complexa, chegando à vida autoconsciente. De acordo com essa visão, diz o Dr. Meyer, a matéria vem primeiro e a mente consciente surge apenas muito depois e apenas como um subproduto dos processos materiais e das mudanças aleatórias evolucionárias. Agora você já conhece a origem filosófico-científica dos termos idealismo e idealista, bem como materialismo e materialista. Na primeira visão, a mente inteligente precede a matéria, e na segunda visão é a matéria que precede a mente e a consciência. Sendo assim, fica fácil deduzir que as implicações dessas duas correntes de pensamento são distintas e, na maioria das vezes, até opostas. E é interessante ressaltar ainda que, nos primórdios da ciência como a conhecemos hoje, diz o Dr. Meyer, praticamente todos os cientistas eram idealistas, como Boyle, Copérnico e o próprio Isaac Newton, entre outros.
Porém, hoje a corrente mais difundida é a materialista. Mas para que saber disso tudo, você pode estar se perguntando? Por dois motivos. Primeiro, porque as implicações dessas duas correntes de pensamento ecoam com grande influência, porém quase imperceptível, no modo como nós, eu e você, vivemos nosso cotidiano. E talvez essa influência seja até mesmo decisiva em alguns setores de nossas vidas. Falaremos mais sobre aspectos dessa influência em outros vídeos. Segundo motivo, ora, o nome desse canal é Idealismo e Senso Comum. E eu estou justamente explicando para você qual é a linha de raciocínio que seguiremos aqui. Nós somos idealistas. Entendemos que a inteligência vem primeiro, que a mente precede a matéria. O que significa dizer que, de forma prática, nossas ideias, nosso pensamento e valores precedem nosso comportamento e até mesmo nossas emoções. Mas não confunda, esse não é um canal religioso. Apesar de o próprio Stephen Meyer, que também é cristão, reconhecer que existem implicações religiosas tanto no idealismo como no materialismo, toda a nossa abordagem nos vídeos será orientada em termos ideais, referenciada por ideias e valores, e não por esta ou aquela religião. Por isso, entenda mais como sendo uma abordagem prática, racional e objetiva da vida. Interaja conosco. E se você se considera idealista, ou seja, se você entende que a sua razão e os seus valores devem preceder o seu comportamento, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações, compartilhe, deixe o seu like ou o seu dislike, ou ainda nos envie um e-mail com seu comentário ou sugestão temática para os próximos vídeos. Aqui nós entendemos que o mundo e a realidade universal foram projetados e se estabeleceram por meio de ideias eternas e mutuamente dependentes, as quais, observadas em conjunto, podem até mesmo ser compreendidas como sendo um só espírito, que se expressou na forma de leis naturais e físicas, as quais podem ser sentidas e observadas por todos nós. São essas ideias que iremos buscar juntos, para que da mesma forma como elas equilibraram aquilo que chamamos de natureza, também possam nos ajudar a estabelecer um equilíbrio mais duradouro em nossas vidas pessoais e em nossos relacionamentos. Eu agradeço por você ter acompanhado todo o vídeo e até a próxima.